A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Deus te abençoe muito enquanto estamos ouvindo essa palavra. Que a graça do Senhor venha inundar agora a sua vida. Todas as áreas da sua vida te fortalecendo, te instruindo, dando a você força, ânimo, revelação. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É isso sim que nós oramos com fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amados, nunca podemos pensar que o pecado é maior do que o poder de Deus em perdoar e purificar aquele que se arrepende sinceramente. Não estamos aqui para defender, brincar com o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado nem permanece no pecado, mas ele peca involuntariamente. Romanos 6,1 diz: nós continuaremos no pecado só porque somos livres? Não, nós somos livres para renunciar. A palavra de Deus diz em Romanos 6,14, porque estamos agora debaixo da graça, nós podemos renunciar. Queridos, 2 pontos eu quero tratar de forma bem breve. O primeiro ponto, a essência da religião, é dizer que o pecado é maior do que a graça. As pessoas colocam culpa sobre as outras, ao invés de simplesmente mostrar o caminho do arrependimento e da purificação. Muitas pessoas ficam lançando culpa, e a culpa faz com que as pessoas travam. Essa ideia de que o pecado agora pode impedir o avivamento, porque a igreja está em pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É muito importante compreender que o sangue de Jesus não perdeu os seus efeitos. O sangue de Jesus jamais perderá sua eficácia. O sangue de Jesus é muito maior que o pecado do mundo inteiro. Jesus não morreu apenas por alguns, mas por todos. O seu sangue foi derramado pelos pecados do mundo inteiro. O sangue de Jesus é muito maior do que o pecado. Nós precisamos compreender. Quando a pessoa diz assim: olha, isso Deus não vai perdoar, isto não adianta mais você orar porque você está fazendo isso e aquilo, você confessou, mas o castigo virá sobre você. Isso é pisar no sangue de Jesus, é torná-lo sem efeito. Porque se o sangue tira, então é bem diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento o sangue apenas cobria, mas agora o sangue retira. E aquilo que é retirado, então não existe mais. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa ideia de que o sangue de Jesus não pode purificar o mais vil pecador é uma ideia que é a essência da religião. Muitas pessoas confessam seus pecados, mas continuam se sentindo impuras. Elas vivem por sentimento e não pela palavra. Em 1 João 9 diz que quando nós confessarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos limpa de toda injustiça. É muito importante compreender que não vivemos por sentimento, mas pela fé, pela palavra. Mateus 4,4 diz que o homem viverá de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Não importa como a minha carne está sentindo, importa que a Bíblia diz que Jesus me perdoará 70 vezes 7. Quando nós compreendemos, irmãos, que em Cristo sou agradável e aceito, como diz Efésios 1,6, eu pararei de tentar, pela culpa e pelo esforço na carne, agradar a Deus. As pessoas hoje não compreendem, e muitas têm recebido uma mensagem estragada do púlpito, colocando nas pessoas a ideia de que o pecado delas é grande demais para o sangue de Jesus. Esses últimos dias, muito pecado na igreja, por isso não haverá avivamento. Irmãos, devemos crer que Jesus não perde a batalha, e aquele que for sincero, ele escapará. Assim como Ló escapou de Sodoma e Gomorra, Deus tem um remanescente. Quanto àqueles que brincam com o pecado, este irão de mal a pior, mas aqueles que temem ao Senhor escaparão, pois a nossa carne não é maior do que a graça. Outra coisa importante, estou falando aqui que o pecado não é maior que a graça. Outro ponto que eu quero tratar com os irmãos é sobre o pecado também. Irmãos, muitas pessoas têm uma ideia equivocada de que o pecado é mais forte do que nós, que a tentação é irresistível, que elas não conseguem vencer o pecado. Elas dizem: eu tento, pastor, eu me esforço, eu me culpo, mas quando eu ver eu faço de novo. Sabe, Deus diz: o meu povo perece por falta de entendimento. Muitas vezes a pessoa não compreende, como diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, que nós recebemos uma nova natureza.
e através dela já escapamos das seduções, dos convites do pecado. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Quando compreendemos que o Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas, que habita em nós, nos faz mais fortes que as tentações. Você já pensou que salvação seria essa se o Senhor não nos salvasse vez após vez? Muitas pessoas não compreendem, amados, que a graça nos torna mais fortes e capazes de renunciar. Não apenas de ser perdoados, mas de prevalecer, assim como José disse: como pecarei diante de Deus que está me olhando aqui agora? Né? Ele sabia que não estava sozinho e que Deus estava olhando e que Deus o capacitaria à fidelidade. Se José conseguiu ser fiel, Daniel conseguiu ser fiel. Você também pode como jovem. Por quê? Porque a graça de Deus foi dada. E você compreendendo isso, sabe? Você vai conseguir renunciar àquilo que antes você cedia. Naquilo que você está começando, pois todos estamos no escadinho. Às vezes a pessoa está apenas começando na igreja. Existe coisas que ainda ela não consegue renunciar. Ela confessa e diz: Senhor, me perdoa. E Ele perdoa sim. E depois que pediu perdão, diga: Senhor, me ajude a ter nojo disso, me ajude a renunciar isto. E aos poucos, você vai ver, você vai notar, cada vez mais, que você vai receber não apenas o perdão, mas estratégias, visão, graça, para renunciar ao pecado. Então você vai honrar o Senhor, tomando a graça para ser fiel. Muitas pessoas acham que isso é impossível, que Jesus nos salvou nos nossos pecados, mas Jesus nos salvou dos nossos pecados. É muito importante compreender que a vida cristã é poder de Deus para vencer o pecado. Não, a graça não é desculpa para continuar no pecado. É claro que muitas vezes nós erramos involuntariamente, mas sabemos que, olhando para trás, estamos errando cada vez menos. É um processo. Aquele que começou em nós a boa obra, ele é competente. Ele está nos fazendo dia a dia para sermos cada vez mais semelhantes ao seu Filho, como diz Romanos 8,29. Sabe, a culpa não presta para nada. A culpa, ela é o anticaminho. Quando Judas se culpou, isso não resolveu o problema dele, ele se matou. Mas quando Pedro se arrependeu, veja que tanto Judas como Pedro havia traído Jesus. Mas quando Pedro se arrependeu, o Senhor o restaurou. Então nós só podemos ser restaurados através da fé. Colocar a fé na graça, não importa o quanto você está errando. Creia que a graça é maior. Creia no poder da graça para te perdoar 70 vezes 7. Nunca desista. Nunca deixe de crer que o Senhor continua te aceitando, te perdoando, te limpando. Isso é muito importante. Porque no momento que você achar que para você não tem mais jeito, você vai deixar o caminho do Senhor. Quando você achar que Deus desistiu de você, lembre-se de uma coisa: Deus nunca vai desistir de você primeiro. Para Ele respeitar o teu afastamento, você tem que desistir dele primeiro. É muito importante compreendermos, queridos, que aquele que está errando, mas está se humilhando, Deus tem misericórdia. Em 1 Coríntios 11:31 diz que o pecado que nós confessamos, ele não é computado. Então é muito importante compreender que o Senhor, Ele compreende a tua condição humana, porque Jesus também foi tentado. Em Apocalipse 3 ele diz: olha, eu sei que você tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Então você não vai acertar sempre, mas você vai dizer: Senhor, me ajude a acertar mais, me ajude a honrar o Senhor, renunciando o pecado, seja qual for, da ira, da impureza, da avareza, da preguiça, do mundanismo, das paixões. O que vemos é que a graça é a única solução e a fé é a única chave que nos conecta. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que nós temos acesso a essa graça pela fé. A fé é a dependência do Senhor. Errei, mas eu me volto de novo a Ele. Não queria ter errado. Estou errando cada vez menos, mas eu erro. Não somos perfeitos ainda. Lá em 1 João 3,2, quando Ele vier nós seremos perfeitos. Mas aqui nós estamos nos aperfeiçoando. E o Senhor compreende que nós não temos prazer no pecado, porque o Espírito que nos foi dado tem nojo do pecado. Nosso novo ser criado em Cristo Jesus, como diz Romanos 7,22, ele tem prazer no Senhor, na lei do Senhor, não no pecado. A nossa carne ainda continua sendo tentada, mas nós podemos decidir o contrário do que estamos sentindo. Quando as pessoas dizem: eu estou sentindo que estou triste, estou sentindo que Deus está longe, sabe, são dardos inflamados do diabo. Tudo aquilo que contradiz a Bíblia é mentira,
Porque a verdade, Jesus diz em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Em Mateus 28:20, ele diz, estarei convosco até o fim, até a consumação dos séculos. É muito importante compreender que a indignidade não resolve. Eu sou tão indigno porque eu errei, pedi perdão, mas eu me sinto tão indigno, tão impuro. Você está pisando no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é maior que o seu pecado confessado. Não se sinta indigno, isso não é humildade, isso é incredulidade, porque o sangue de Jesus te faz digno novamente. E ficar se culpando não vai resolver o seu problema, você vai fazer de novo então. Porque a culpa não conecta nós ao Senhor. Em Hebreus 4:2 que nós temos que misturar a palavra com fé, que é a dependência da graça, dia após dia. E aos pouquinhos o Senhor vai nos mudando, não é? Agora, a culpa não nos conecta a Deus. A culpa nos conecta ao ego e nos faz errar de novo e culpar-se. É aquele círculo vicioso. Esforço na carne, culpa. Esforço na carne, culpa. Agora a fé nos conecta a Deus e fará com que Deus consiga produzir as mudanças. Os crentes da Galácia tiveram esse problema. Lá em Gálatas capítulo 3, do 1 ao 3, fala que eles começaram crendo, né, dependendo do Senhor. Mas depois eles estavam tentando santificar pelo esforço, pela culpa. Muitos púlpitos geram culpa nas pessoas, medo. Isso é o anticaminho, isso aí é falso profeta, doutrina de demônios. Porque a culpa não vai tirar o homem do pecado. O esforço na carne não vai tirar o homem do pecado. O que tira o homem do pecado é a graça. E a conexão com a graça é a fé, é a dependência da graça. É crer que a graça pode e depender dela dia após dia, como você depende da sua respiração, da batida do seu coração. Quantas pessoas não compreendem que a única saída para o pecado é o sangue de Jesus? É o Espírito Santo trabalhando em nosso coração, mudando ele aos poucos, aquele que começou em nós a boa obra. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Muitas pessoas não têm essas duas revelações, de que o sangue de Jesus é maior que o pecado que você já confessou. E o pecado que você já confessou não tem consequência, porque o Senhor Jesus levou não só o pecado, mas o castigo pelo pecado. E o segundo ponto é a pessoa que diz que a tentação e o pecado é mais forte do que ela. Não, é mais forte que a sua carne, mas você não é essa carne. Você é espírito e você pode decidir o contrário da sua carne. Que Deus te ajude nesse breve estudo a ter entendido um pouquinho mais sobre a graça é maior que o pecado. E a graça nos purifica de todo pecado. Isso será em todo o trajeto, em toda a nossa vida. Não haverá nenhum dia que nós não precisamos do sangue de Jesus. Não que pecamos voluntariamente, brincamos com o pecado, não. É que nós ainda estamos nesse corpo de carne e erramos sem querer. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo.